Marcos 3, 13. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis e vieram a ele. E nomeou pessoas que estivessem com ele, mandasse viajar. E tivessem poder de expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, José, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Glória a Deus. Chamada. Quando nós falamos de obreiro, nós estamos falando daqueles que se dispôs a trabalhar e não teve amor a si próprio, no sentido de se autoproteger de tal modo que não quis ir à obra de Deus. A chamada exige da pessoa duas coisas. A primeira, o uso do livre-arbítrio que cada um de nós tem de decidir se vamos ou não vamos. Depois, se nós estamos dispostos a pagar o preço na causa que somos incumbidos de trabalhar, de executar. É claro que existem algumas chamadas. Deus chama o homem para a salvação. Quando diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, a chamada para a salvação, a primeira chamada que recebemos. Recebemos a chamada para a obra do ministério, como aqui nós lemos, que ele chamou a si os que ele quis e vieram a ele. E os que vieram a ele, ele os enviou a evangelizar, a curar os doentes, a expulsar os demônios, a fazer uma grande obra para Deus. Claro que tem a chamada para a eternidade, né? Vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É uma chamada. Então são várias das chamadas de Deus para o homem. Mas na igreja militante, essa igreja que estamos aqui, existe da parte de Deus a chamada para o trabalho. Não são todos os que entendem a chamada, e nem são todos os que executam a chamada. Há aqueles que são chamados, mas se fazem de surdo. Não é comigo. Deixa para depois. Há muitos que são chamados por Deus, parece que Deus está implorando para que ele faça alguma coisa. E ele se faz de orgulhoso, de indiferente, como se Deus ficasse em segundo plano, como se Deus fosse um necessitado, esquecendo-se de que o nosso Deus é o Senhor do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, de tudo. Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, tudo está submetido debaixo dos seus pés. Todo pensamento, ele é levado cativo pelo poder dele. Mas ele mesmo assim nos dá liberdade de exercermos o livre-arbítrio para dizermos sim ou não. Vou ou não vou?
Faço ou não faço? Vou ficar numa região de conforto, sem ter problema, ou com problema, como estou, mas está bom assim, acomodado. Eu me lembro, quando eu dirigi o Jardim Quarto Centenário, depois de uns anos, um dia nós resolvemos, depois de organizarmos, tinha muita divisão, muita desorganização na igreja, e nós estávamos pregando a palavra no dia a dia da igreja. E quando foi um dia, nós colocamos a igreja na rua para evangelizar, para fazermos um culto ao ar livre numa praça. E ao chegarmos na praça, os irmãos chegaram na frente e começaram a ligar o som para testar, para fazer funcionar. E eu fui depois, eu queria chegar um pouquinho depois, quando já estivesse começando, para deixar os irmãos à vontade, para deixar eles cantar, para deixar eles terem a iniciativa de fazer, para que eles se sentissem úteis e aprendessem a evangelizar, ou melhorassem, inclusive, em razão de terem jovens lá, que estavam juntos com os obreiros. E quando cheguei, o evangelista que estava cuidando das coisas me disse: pastor, tinha um homem alto, forte, bravo, e falou: esse senhor está dizendo que não quer que faça o culto ao ar livre aqui. Eu falei para ele que a gente vai abaixar o som, e para não atrapalhar ele. Mas ele tinha o comércio dele do outro lado da praça. Era longe, era comércio, não tinha nada a ver, não era nem sequer uma residência. E nós estávamos puxando luz da casa de um irmão, um diácono. Eu cheguei e disse: não, eu quero que aumente o som, não abaixe o som. Não sei porque falei aquilo, mas quando a gente é enfrentado, parece que o negócio fica mais gostoso se você ir para frente, para trás não dá, né? Eu queria que aumente o som e não abaixe o som. E aí o homem ficou nervoso, queria me bater, eu andando para lá e para cá, assim, devagar. Ele atrás de mim, eu de olho nele. Eu falei: esse camarada vai me deitar o braço e me ajar aqui. Mas seja lá o que for, o que tiver que acontecer, deixa acontecer. E aí começamos a fazer o culto, e a polícia, logo chamaram a polícia, ficou lá. Mas todos os que passavam na frente do culto, se não fosse crente, endemoninhava e xingava a gente. Se fosse crente, não acontecia nada, passava direto ali, ou ficava até do nosso lado ali, não tinha problema. Mas quem não era crente, endemoniava. Até o guarda endemoniou, o policial. E o homem pegou pedra, jogou na gente. Furou a cabeça do meu sobrinho, pastor, estava com o pastor Raimundo, sangrou. E eu preguei, o policial ficou bravo comigo. Eu disse: não, o senhor cumpre o seu dever, que eu cumpro o meu. Eu tenho que pregar, ué. Estou aqui para isso. O senhor cumpre o seu dever, o senhor pacifica, o senhor não arruma confusão aqui. O senhor vai cuidar do seu dever, eu vou cuidar do meu dever, né? E eu preguei a palavra, e foi uma vez, terminamos, fomos embora. Quando chegou a noite da igreja, eu falei para os irmãos: irmãos, nós saímos para pregar na rua, fomos apedrejados, porque o diabo não queria que nós estivéssemos lá. O diabo queria que nós ficássemos aqui dentro, como estamos acostumados a ficar, apenas dirigindo culto, cantando hinos, fazendo aqui o nosso culto festeiro, e não irmos lá fora evangelizar. Então nós estamos aqui na igreja, mas debaixo do poder do diabo também. Não que sejamos demoniados, nada disso, mas ele cegou o entendimento de muitos para que nós não fôssemos na rua. Vocês querem continuar aqui dentro ou querem ir para a rua da chamada de Deus? Vamos deixar o diabo ganhar? Os irmãos disseram: não, nós vamos para a rua. Aí todo domingo à tarde nós íamos para a rua. Colocamos a banda, nós fomos lá com a guitarra lá. Aí já não era mais só guitarra, não, era orquestra. Aí era ali, um caminhão já ficou à nossa disposição lá. Subíamos no caminhão,
e do caminhão nós pregávamos. Percebe que a igreja foi despertando quando nós obedecemos o chamado de Deus. Irmãos, é muito fácil nós ficarmos acostumados aqui. Porque veja, a chamada de Deus, nem todos entendem, nem todos compreendem. Como servo de Deus, não compreende, muitos não compreendem que o Senhor é Senhor de tudo. Muitas pessoas não entendem a vocação celestial para a execução da obra de Deus. Muitos não entendem. Acha ruim com um, briga com o outro, fica bravo. Veja como foi o caso de Elias, por exemplo. Um homem trabalhador como ele era, valente como ele era, guerreiro como ele era na causa do Senhor, defendendo o nome do Senhor, para baixo e para cima, sendo perseguido. Lá no final da sua vida, a gente vê ele reclamando. Ele se sentiu sozinho, não tinha ninguém para ajudá-lo, estava sozinho. Aí o Senhor foi ao encontro dele e disse: olha, Senhor, mataram os teus profetas, só sobrou eu, e ainda procuram a minha vida para tirá-la, eles querem me matar. Veja, como se Deus, o Senhor de tudo, não tivesse vendo a chamada daquela pessoa. Parecia que Deus tinha se esquecido de um homem que ele chamou. Mas a Bíblia diz que nós não estamos esquecidos de Deus. Nós não somos lançados à tribulação, à angústia, à dor, para ficarmos lá jogados, desamparados, mas somos chamados por Deus para executarmos uma grande obra do Senhor. O Senhor disse: Elias, não é do jeito que você está falando, não. Agora, gente igual a você, e não se dobrou diante de Baal, do Deus falso, do Deus mentiroso, do Deus que não é, não só tem você não. Tem mais 7.000 que também não dobraram os joelhos diante de Baal. Veja, nós que somos servos de Deus, temos que pensar que estamos a serviço da obra. Temos que estar a serviço da obra. Não é um ou outro, mas todos juntos. Nós tomarmos de esforço e lutarmos para executarmos toda a obra de Deus. Ah, pastor, mas parece que tem pastor, parece que tem, para isso que tem diácono, para isso que tem A ou B. Não. Nós somos chamados para executarmos a vontade de Deus, fazermos o que Ele quer, trabalharmos na sua obra. E veja, nós somos simplesmente chamados. Somos chamados. Chamados para a obra, com todas as circunstâncias que isso traz. Somos chamados com todos os problemas que a obra pode nos ocasionar. Imagine, eu conheci um obreiro, um velho obreiro, dirigiu muitas igrejas, e no final da vida, o ministério não chamou mais ele para dirigir trabalho, devido ao cansaço, à idade. E ele era inconformado, não se conformava com aquilo. E ele foi ia auxiliar os pastores na congregação, que estavam mais perto da casa dele. E ele reclamava, falava mal do obreiro, reclamava do obreiro, falava mal disso, falava mal daquele, falava mal do outro. Não estava conformado, estava magoado. Ele estava completamente magoado. E aí, um dia ele teve um dirigente, e o dirigente fez alguma coisa que ele não gostou, que ele achava que tinha que ser do jeito dele, mas o dirigente era o outro, não era ele. E ele disse assim, nunca mais eu piso nesta igreja enquanto esse dirigente estiver aí.
realmente ele não pisou mais, porque deu uma sinusite nele, forte, e o deixou cego. E dessa sinusite, ele veio a falecer. Mas antes de ele falecer, ele gritava alto: Senhor, me cura, Senhor, porque eu quero fazer a tua obra. Não me deixe morrer, eu quero fazer a tua obra. Mas não teve mais chance. Dali desceu a sepultura. Entende? Isso eu ouvia ele falar. Não estou contando o caso que me contaram. E quantos eu também cheguei a ver em situação idêntica. Porque enquanto podia fazer, não fez. Depois que ele já não podia mais fazer, queria fazer. Irmão, não adianta. Paulo disse: eu me gastei e me deixarei gastar pela obra. Imagine uma pessoa já aos 70, 80 anos de idade, que tenha trabalhado bastante aí fora, nos meios seculares, e ganhe muito dinheiro posto no banco, tendo uma conta enorme, e tenha lá seus 20 milhões de reais no dinheiro atual, e depois disse: agora resolvi parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro para fazer a obra de Deus. E de repente ele é acometido de um câncer, que o dinheiro não pode transformar em cura muitas vezes. E ele não teve tempo para trabalhar para Deus, para trabalhar para Jesus. Imagine qual o prejuízo que essa pessoa tomou prejuízo de vários milhões que estavam guardados no banco, fora a perda da recompensa eterna. Irmãos, os homens felizes na velhice são aqueles que gastaram a sua vida no serviço de Deus. Quantos homens idosos felizes? Não, eu trabalhei para Jesus, eu fiz parte da obra de Deus. Quantos homens passaram a vida chorando em lugares ermos, lugares que não tinha gente, que não tinha pastores para auxiliar, cooperadores, pessoas que trabalharam para Jesus ao lado dos pastores, auxiliando na obra, fazendo o que tinha que fazer, e lá na velhice dizia: eu fiz a obra. Sem orgulho, sem ser presunçoso, nariz em pé, ostentador, não, como servo de Deus, e o Senhor ser o seu Senhor na sua vida. Veja bem, nós temos uma chamada, claro que já dissemos depois da salvação, para falar do amor de Deus às pessoas. E às vezes passamos indiferente pelas pessoas, como se não devíamos fazer nada por elas. E na sua chamada para a salvação está incluído o falar do amor de Jesus a todo mundo. É a nossa missão, é o nosso dever. E depois temos que sermos mordomos, temos que ser mordomos da casa de Deus, ou seja, cuidadores da casa de Deus. Nós somos chamados para cuidar da igreja. Como cuidar, pastor? Você sabe o que você tem que fazer. Você tem uma vida que deve estar a serviço de Deus. A nossa vida tem que estar a serviço de Deus. Não é apenas quando dá vontade. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, diz assim: olha, temos que pregar em tempo e fora de tempo. Temos que estar firmes do propósito de nos desgastarmos em prol da causa de Deus. Às vezes não pensamos assim. A gente quer: estou alegre, estou feliz para a igreja.
Ah, estou triste, eu não vou. Ah, porque fulano me ofendeu, eu não vou. É porque fulano me desprezou, eu não vou. Não. Aconteça o que acontecer, você tem que estar firme, fazendo o que você tem que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, muita gente foi alcançada por Deus por meio do Evangelho para a salvação, mas também se lembraram de que foram chamados para tarefa e serviços específicos na casa de Deus. Específicos. Porque nunca uma pessoa chamada por Deus fica fazendo, fica igual cigano, fica lá como perambulando por toda parte, sem compromisso. Não tem, quem é chamado por Deus tem compromisso. Há pessoas que não têm compromisso. Hoje está aqui, amanhã está lá, fica procurando vantagem, só vive atrás de campanha. Não, você tem compromisso com Deus. Você tem os joelhos que se dobram. Você tem a capacidade de orar. Você tem que ter uma vida com Deus. Não adianta ficar aventurando. Você tem que ter uma atividade na casa de Deus. Você tem que cuidar de alguma coisa. Você tem que ir atrás de alguma coisa. Isso é uma necessidade. Porque se somos chamados por causa das virtudes eternas. Não fomos chamados apenas por homens, por pessoas. Há pessoas que são chamadas pela outra, né? Pô, vem cá que eu vou te quebrar seu galho, você vai ficar aqui. Não. Quando nós somos chamados pelo homem, nós não conseguimos ir até o final. Mas quando somos chamados por Deus, a Bíblia diz que aquele que é chamado por Deus, ele vai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, mas volta com alegria, trazendo consigo seus molhos. A obra de Deus não tem confusão. Nós somos garantidos pela palavra de Deus. Ser-me-eis testemunhas, recebereis virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em toda parte. E a Bíblia diz que quem concede a chamada é Deus. Nós somos chamados por Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Ele mesmo deu uns para a igreja como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus quer nos aperfeiçoar. Irmãos, eu vejo por aí, em alguns lugares, por aqui também, pessoas que querem viver de campanha. Claro que nós temos campanha às quintas-feiras, e boa. Aleluia. Mas nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Dizer, eu vou fazer a obra de Deus. Eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu quero ver o Espírito Santo batizar pessoas. Eu quero ver pessoas convertidas aos pés da cruz de Cristo. Aleluia. Quando nós obedecemos o chamado de Deus, nos tornamos participantes do ministério de Cristo. E por isso seremos recompensados com o galardão de Cristo. Porque está escrito assim, ó: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão de quem é? O meu galardão está comigo. Jesus disse: o galardão é dele. Foi ele que venceu na cruz. Foi ele que deu a vida na cruz. Foi ele que fez tudo por nós.
Foi Ele quem deu o Espírito Santo para batizar a igreja. Foi Ele que deu os dons espirituais. Foi Ele que chamou as pessoas para o ministério da sua casa. Foi Ele. Então, quando trabalhamos nele, para Ele, com Ele, em prol dEle. Nós fazemos tudo no nome dEle. Aí Ele diz: olha, o que você está fazendo, você está fazendo em meu lugar. Você está fazendo comigo em meu lugar. E por isso, quando eu voltar, você vai receber do meu galardão que está comigo, porque eu venci. Apocalipse 3:21. E me assentei no trono do meu Pai, e vós assentareis no meu trono comigo, do mesmo jeito que eu assentei no trono do meu Pai. Glória a Deus. Veja, o Senhor chamou Davi quando cuidava do rebanho de seu pai. Não importa qual atividade que você tenha na terra, Deus te chama para a obra. Deus quer homens comprometidos, mulheres comprometidas, pessoas comprometidas, obreiros comprometidos. Glória a Deus. Lá em São Paulo nós tínhamos uma regra assim: o obreiro não podia ser pego dormindo. Não. Chegar na casa do obreiro, está meio-dia dormindo, irmão, acabou ele. O obreiro é como um soldado que está chamado para a guerra. Imagina você chegar no hospital, doente, com dores, e o médico está dormindo. Isso acontece sempre, não é? Mas você, como médico de Deus, você tem que estar propenso e corajosamente disposto a fazer a obra de Deus. Estou pronto para qualquer dia, qualquer hora. De madrugada você vai estar orando, de dia você vai estar orando. Você está revestido da coragem, do poder de Deus. Imagina, Davi estava trabalhando. Fala lá em 1 Samuel 16:11. Trabalhando. É claro que todos devemos trabalhar de uma forma ou de outra, e porque a Bíblia diz que quem não trabalhar, que também não coma. E todos precisamos comer. Deus chamou também Eliseu. Ele estava lavrando com 12 juntas de boi. Lá em 1 Reis 19:21 fala. Estava lá trabalhando. De repente Elias passa, joga a capa nele. Ele sente o temor de Deus e uma vontade de trabalhar. Sai após Elias e diz: olha, deixa eu despedir da minha família, depois eu vou com você. Elias falou: o que eu fiz demais para você? Não fiz nada demais para você. Mas é porque dentro de Eliseu nasceu o fogo da chamada para fazer a obra. Irmão, não deixa apagar o fogo de Deus no seu coração, na sua vida, não. Não deixa a tristeza tomar conta. Não deixa a angústia tomar conta e ficar no lugar da chama acesa do Espírito Santo na sua vida para a obra. Não deixa acontecer isso. Deus chamou tantos homens como Paulo. Paulo era um homem perseguidor, não entendia das coisas, mas Deus o chamou. A Bíblia diz que Deus o cegou, deixou ele sem ver quando foi chamado, mas a Bíblia diz lá na frente que ele foi chamado para pregar para os judeus, para os gentios e para toda a gente, né? Lá na velhice, volta cheio de remorso, querendo fazer a obra que não fez.
querendo fazer um supletivo da obra, mas você, hoje, se estiver distraído, desperte do que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Veja bem, Jesus chamou cobradores de impostos, pessoas que mexiam com dinheiro, que até botavam a mão na grana alheia. O Senhor chamou para ser útil, porque aquele dinheiro não valia nada, a ponto de a pessoa dizer: olha, eu devolvo quadruplicadamente, eu dou de volta porque não serve. Eu quero seguir Jesus. Irmão, o que você está, eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos atentos, que somos obreiros e temos uma chamada de Deus? Ou é para estarmos na igreja apenas para fazer pedido? Antigamente tinha Tambaú, é isso, né? Tinha o Padre Donizete. E eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Eu era garoto, tinha 15 anos, parece, 16 anos. Comecei a trabalhar. Eu trabalhava com um senhor chamado São Antônio. E no bairro que eu trabalhava tinha muita gente que pedia esmolas, né? Naquela época a pobreza era muito grande. E ele falava assim: aqui parece Tambaú. Todo mundo aqui que aparece só pedindo. Pessoas na rua pedindo. Um monte de gente. Há igrejas que parecem Tambaú. Os crentes só vêm para pedir. Só para pedir. A Bíblia diz: pedir, dar-se gozar. Lógico que tem que pedir mesmo. Mas há pessoas que nunca dão, nunca glorificam, nunca testemunham, nunca dão a Deus a honra que lhe é devida, nunca se submetem à servidão do trabalho para sofrer pela causa de Deus. Muitos não se entregam à dor, ao sofrimento, para que tenha crédito da parte de Deus para a recompensa eterna. E a Bíblia diz que todos haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que recebam o que houver feito através do corpo, ou bem ou mal. Então, um dia eu sonhei que eu tinha morrido. Aí eu olhei assim, meu corpo lá embaixo, e eu aqui em cima olhando meu corpo. E eu falei assim: eu preciso trabalhar para Jesus. Eu falei naquele sonho: eu preciso trabalhar para Jesus. Aí veio em mim o sentimento assim: eu preciso trabalhar para Jesus, mas eu preciso do corpo. Como é que eu vou trabalhar para Jesus sem o corpo? Sem o corpo não dá. Irmão, esse corpo mal usado, meu e seu, atrapalha o serviço da obra. Temos que usar o corpo na obra, temos que ir na obra, temos que glorificar a Deus na obra, comparecer nos trabalhos da obra no horário e nas oportunidades que Deus cria. Temos que ter coragem de gastar tempo na oração através do corpo. Temos que usar o corpo no serviço da obra. E essas que nós estamos comendo pizza, comendo tanta coisa, tanta festa, e a barriga do sujeito vai lá na frente, meu Pai do céu. E às vezes até nem tanto. A televisão, aí se gastamos tanto tempo assistindo lá os programas que depois a gente, quando acabamos de assistir, a gente fica com remorso. Que tempo mal usado. Enquanto que nós vemos pessoas precisando do amor de Deus, e nós não fazemos nada por ninguém. Veja, e nós seremos abençoados por Deus, não é tanto por muito fazer algumas coisas que nos convém. Nós às vezes trabalhamos naquilo que nós gostamos, e às vezes não trabalhamos naquilo que necessitamos trabalhar. A Bíblia diz
que nós somos recompensados pelo cuidado que temos com as outras pessoas. Veja bem, a chamada divina é diferente da chamada humana, como nós já falamos agora há pouco. O Ló acompanhou Abraão. A chamada era de Abraão, mas o Ló acompanhou. Irmão, siga o teu mestre, acompanhe as orientações de Jesus, faça o que Deus te manda fazer. Lembre-se dele, que deu a vida na cruz para te salvar, foi sozinho para lá, e agora ele quer testemunhas do seu grande poder, do seu grande amor, da sua misericórdia. E só podemos fazer isso quando nós obedecemos a sua chamada. E veja, Deus disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Irmão, está no tempo de nós nos despertarmos. Nós estamos vivendo um sono tremendo, eu e você, mas Deus quer que nós despertemos. E quem é que pode despertar? Nós mesmos. Nós que temos que acordar. Deus disse lá para Ezequiel: põe-te em pé, que eu falarei contigo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele e o colocou em pé. Quando você se dispõe a aceitar a chamada de Deus para a obra, o próprio Deus te ajuda a levantar-se. O próprio Deus te guiará por caminhos, por mais tortuosos que seja. A Bíblia diz que Ele aplana o caminho diante de nós. Diz que Ele coloca um rio no deserto, rio no ermo, coloca um caminho no deserto. Ele nos guia com a sua mão e com o seu Espírito nos faz andar em terra plana. Que Deus te abençoe nesta noite. Que eu e você sigamos a vontade de Deus e fiquemos atentos, sempre atentos ao ministério que recebemos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor nessa noite.